Olá a todos! Olá! Na aula passada, nós implementamos o método limpa campos, implementamos o método botão salvar, onde nós pegamos todos os dados da tela e inserimos dentro do nosso objeto contato, criamos um if para saber se o usuário clicou no botão inserir. Caso ele tenha clicado no botão inserir, nós vamos implementar a parte de inserir. Se não, nós vamos implementar a parte de alterar um novo contato. Primeiramente, nós vamos criar agora uma classe que ficará responsável por conectar ao banco de dados. Então, clique em Solution Explorer, botão direito no projeto, add class. Vamos chamar a nossa classe de conexão. Apenas para adiantar, vou colar um código que eu já havia feito anteriormente, onde nós iremos alterá-lo. Então, esse código será inserido dentro da nossa classe conexão. A nossa classe conexão, pessoal, deverá ter duas propriedades. Uma propriedade que será a string de conexão. O comando responsável por definir o local do banco, o banco de dados que nós vamos acessar, a senha do usuário e o usuário que irá acessar o banco de dados. E um componente chamado SQL Connection, responsável por efetuar a conexão com o banco de dados. No caso, ao escrever SQL Connection, podem reparar que o mesmo está em vermelho. A nossa classe conexão não consegue identificar o que esse tipo de dado representa. Por quê? Ele não foi definido nos using. Então, nós não definimos o local onde essa classe se encontra nas nossas bibliotecas. Para isso, basta clicar aqui e falar para o próprio Visual Studio adicionar essa classe using systemdata.sqlclient. Ou vocês podem inserir manualmente a classe nas nossas bibliotecas. Então, a classe SQL Connection, responsável por conectar no banco de dados, ela se encontra dentro de System Data SQL Client. A nossa classe conexão, ela terá então dois dados privados, um string de conexão e um objeto responsável por estabelecer a conexão com o banco de dados. Agora, nós iremos implementar a nossa conexão, o nosso construtor. No caso, o nosso construtor ele irá receber um string que representa a string de conexão. Dentro do nosso construtor, nós iremos criar o nosso objeto do tipo SQL Connection. Iremos definir a nossa string de conexão. Iremos falar para nosso objeto conexão qual é a string de conexão que o mesmo irá utilizar para se conectar ao banco de dados. No caso, a propriedade string de conexão, ela está criada logo a seguir. A propriedade string de conexão citada no construtor,
ela faz o quê? Ela implementa o método get, que pega do dado privado, underline string conexão, e devolve essa informação para quem solicitou. E armazena no dado privado a informação passada para a propriedade. Também foi feita uma propriedade para a nossa conexão, onde nós pegamos a conexão por meio do método get e setamos a nossa conexão por meio do método set. Também foi implementado dois métodos. O método conectar, que tem como objetivo conectar ao banco de dados. Esse método acessa o objeto underline conexão e executa o método open do mesmo. Esse método irá abrir uma nova conexão com o banco de dados, utilizando o connection string do mesmo. E também foi implementado um método desconectar, que tem como objetivo desconectar do banco de dados por meio do método close do nosso objeto underline conexão. Agora que nós implementamos a nossa classe conexão e definimos todos os seus métodos, vamos testá-la. Então vamos voltar para o nosso formulário de cadastro. No botão salvar, dentro do nosso if, vamos criar um objeto do tipo conexão. Porém, o nosso objeto necessita que seja informado a string de conexão, que será utilizada para conectar no banco de dados. Como descobrir qual é a nossa string de conexão? Então, nós devemos descobrir agora qual é a string de conexão que nós devemos utilizar para conectar no banco. Uma primeira maneira, e uma maneira fácil de descobrir como a string de conexão com o nosso banco de dados, é utilizando os recursos presentes no Visual Studio. Como? Eu vou em Tools, Connect to Database. Ao ir em Connection to Database, o Visual Studio abre o Server Explorer e automaticamente já abre a tela para adicionar uma nova conexão. Nesta tela, nós podemos selecionar o nosso servidor. No caso, eu vou selecionar o meu servidor local. Vou informar o usuário e a senha do usuário do nosso SQL Server. E o banco de dados ao qual eu quero me conectar. No caso, eu quero me conectar ao banco de dados Agenda. E clicar em OK. Com isso, ele criará no Visual Studio uma nova conexão com o nosso banco de dados Agenda. Foi criada a nossa conexão. Agora, ao selecionar a minha conexão criada e clicar em propriedades, eu consigo descobrir a string de conexão gerada pela ferramenta. Então, se eu utilizar essa string,
eu vou conseguir me conectar ao banco de dados sem utilizar um componente visual, como a conexão criada anteriormente. Nesta string de conexão, o primeiro dado representa o banco de dados, o nome do servidor do nosso banco de dados. Esta informação representa qual banco de dados nós vamos acessar no nosso servidor local. O usuário irá se conectar no nosso banco de dados e a senha que o mesmo irá utilizar para se conectar. No caso, eu vou inserir a senha do meu banco de dados e na minha conexão eu vou passar a string de conexão que eu acabei de criar. Pronto. Agora eu vou testar e ver se o nosso banco de dados funciona. De que maneira eu irei testar? Vou colocar um try e um catch. Onde eu vou colocar um exception. Este exception, pessoal, é um tipo de dado que representa todos os erros que podem acontecer num programa. Então, eu acabei de criar um objeto chamado erro do tipo exception. Caso dentro do meu try ocorra algum erro, esse erro será representado pela variável erro. Dentro do meu try, eu irei executar o método conectar da minha conexão. Caso ocorra algum erro ao executar o método conectar, ele irá para o catch e no catch nós iremos exibir o erro gerado. Com isso, nós iremos descobrir se o nosso objeto está funcionando corretamente e se o mesmo conseguiu conectar no banco de dados. Message representa a mensagem do erro gerado no nosso try. Vamos fazer um teste. Esse erro ocorreu por quê? Se vocês repararem, a nossa classe se chama conexão. E dentro da nossa classe existe uma propriedade chamada conexão. Eu não posso ter uma propriedade com o mesmo nome da minha classe. Entenderam isso daí, pessoal? Ó, por isso que deu esse erro. Pensando nisso, nós vamos alterar a nossa propriedade, chamando ela de objeto conexão. Pronto. Vamos voltar para o nosso formulário de cadastro e ver se funciona a nossa aplicação. Não apresentou erro, não apresentou mensagem de erro algum. Com isso, significa que o nosso objeto conexão está funcionando corretamente e a nossa string de conexão foi escrita perfeitamente. Vamos alterar uma informação aqui. Vou alterar a senha de acesso ao banco. E vamos ver o que acontece. Ao tentar conectar,
foi ocasionado um erro que representa falha de logon do usuário. Com isso, nós já podemos distinguir que o erro está relacionado com a string de conexão. Outra maneira, pessoal, de identificar o servidor é por meio do SQL Server Manager. Ao fazer a conexão com o servidor, vocês conseguem visualizar o nome do mesmo na parte superior da ferramenta. E no momento que você efetua a conexão com o servidor. Com isso, eu consigo descobrir o nome do meu servidor de banco de dados. Na próxima aula, nós iremos implementar a classe responsável por efetuar as operações em nosso banco de dados. Obrigado e até a próxima aula.